A lua cheia pendia sobre as terras altas de Valcória como um olho prateado, testemunha silenciosa do massacre que mancharia aquela noite para sempre. O vento uivava entre os pinheiros ancestrais, carregando o cheiro de resina e terra úmida, e logo, muito em breve, levaria também o aroma de sangue. Dominique Fendrel corria pela floresta com o coração despedaçado em fúria. Seus pés descalços mal tocavam o solo coberto de musgo, e a transformação já começava a rasgar sua pele humana. Os ossos estalavam, reorganizando-se em configurações que desafiavam a anatomia mortal. Pelos escuros brotavam de seus poros, ásperos e selvagens. Suas mãos contorciam-se em garras curvas, letais. Ele havia sido traído. Sua alcateia, não, aquela maldita congregação de traidores, havia conspirado contra ele nas sombras. Rovan, seu antigo segundo em comando, sussurrara mentiras ao conselho dos anciãos. Acusações de quebra de tradição, de ambição desmedida, de planejar usurpar o próprio alfa supremo das terras do norte. Mentiras, todas mentiras, mas mentiras pronunciadas com língua de prata eram mais venenosas que qualquer verdade brutal. E agora, a sentença havia sido declarada. Morte, não apenas a sua, mas de toda a sua linhagem. Era a lei antiga. Aquele que conspira contra a matilha deve ter sua linha de sangue apagada da terra. Dominique sabia onde iriam primeiro. Sua cabana, sua esposa, seu filho. Isolde. O nome rasgou sua garganta enquanto a transformação se completava. Já não era mais a voz de um homem, mas o uivo agudo e desesperado de um lobo em agonia. Seus sentidos lupinos explodiram em vida. Poderia sentir tudo. O ranger das árvores a quilômetros de distância. O bater de asas de corujas noturnas. O farfalhar de pequenos roedores nas tocas. E ali, cortando através de tudo como uma lâmina gelada, o cheiro de seus irmãos de matilha. Não, não mais irmãos. Caçadores. Estavam mais próximos do que imaginara. Já poderia distinguir seus aromas individuais. Rovan com seu fedor de ambição rançosa, Gareth e seus filhos gêmeos, Mirella e sua crueldade disfarçada de dever. Dominique forçou suas pernas a moverem-se mais rápido, ignorando os galhos que rasgavam sua pele transformada. Sangue escorria de cortes superficiais, mas ele não sentia dor, apenas medo. Medo por Isolde, com seus cabelos cor de trigo e sorriso gentil. Medo por Kael, seu filho de apenas 3 anos, cujos olhos já mostravam o dourado característico da linhagem dos metamorfos. A cabana surgiu entre as árvores, uma estrutura modesta de madeira e pedra, com luz tremulante de velas filtrada pelas frestas da porta. Parecia tão pacífica, tão alheia ao horror que se aproximava. Mas então Dominique ouviu o som de madeira estilhaçada. Um grito. O grito de Isolde, agudo e aterrorizado. O choro de uma criança abruptamente silenciado. Não! Seu uivo ecoou pela floresta. Um lamento primordial que fez os pássaros levantarem voo em pânico. Ele explodiu através da linha de árvores, suas garras cavando sulcos profundos na terra. A porta da cabana pendia de uma única dobradiça, arrancada com violência. Dentro, sombras moviam-se, formas lupinas, massivas e ameaçadoras. Dominique investiu sem hesitação. O primeiro lobo que encontrou foi Gareth. O golpe de Dominique foi selvagem, impulsionado por puro desespero. Suas garras rasgaram o flanco do oponente, arrancando um ganido de dor. Mas eram muitos. Muitos. Dentes afundaram em seu ombro. Garras rasgaram suas costas. Dominique girou, mordeu, lutou com a ferocidade de um pai defendendo sua família. Conseguiu arrancar uma orelha de um de seus atacantes. Quebrou a pata de outro com uma mordida esmagadora. Mas a cada segundo que passava, mais lobos entravam pela porta destruída. Então viu. No canto da cabana, iluminada pela luz bruxuleante de velas caídas, jazia Isolde. Seus olhos vazios fitavam o teto. Seu pescoço estava em um ângulo impossível. Seu vestido simples de linho estava manchado de vermelho. E ao lado dela, tão pequeno, tão frágil, jazia Kael. O mundo de Dominique desmoronou. Um rugido nasceu no fundo de seu peito. Não de fúria, mas de dor tão profunda que transcendia qualquer emoção humana. Era o som de uma alma sendo despedaçada, de um coração sendo arrancado ainda pulsante. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. A humanidade que ainda se agarrava às bordas de sua consciência lupina, simplesmente desapareceu. O que restou foi apenas a besta.
Dominique atacou com selvageria que fez até seus executores recuarem. Sua mandíbula fechou-se na garganta de Rovan, e ele apertou até sentir ossos cederem. Sangue quente jorrou em sua boca, e ele não soltou. Mesmo quando outros o puxavam, rasgavam, dilaceravam. Apenas quando Rovan parou de debater-se, ele finalmente recuou, mas estava cercado, ferido, sangrando de uma dúzia de ferimentos profundos. Mirella avançou, seus olhos dourados frios como estrelas distantes. Você selou seu destino, Dominique. Ela rosnou, sua voz distorcida pela forma lupina. E agora pagará com sua vida. Dominique olhou uma última vez para os corpos de sua esposa e filho. Algo dentro dele, talvez a última centelha de sanidade, sussurrou que deveria ter chegado mais cedo, que deveria ter previsto a traição, que deveria ter protegido melhor aqueles que amava. Mas era tarde demais. Os lobos o cercaram, e desta vez não haveria escapatória. Parte 1. 5 anos no exílio. O inverno nas montanhas sombrias era implacável. Neve acumulava-se em camadas que alcançavam a altura de um homem, e o vento cortava como lâminas de gelo. Poucos se aventuravam por essas terras desoladas, e os que o faziam raramente retornavam. Dominique havia escolhido esse exílio por exatamente esse motivo. Ele ocupava uma caverna escavada na face de um penhasco, acessível apenas por uma trilha traiçoeira que desaparecia completamente durante as nevascas. Dentro, o espaço era espartano. Um círculo de pedras para fogo, algumas peles de animais para dormir, ossos espalhados que atestavam suas caçadas. Não precisava de mais nada. Não merecia mais nada. 5 anos haviam passado desde aquela noite. 5 anos desde que acordara em um riacho gelado, quilômetros distante de sua cabana, mais morto que vivo. Seus ferimentos haviam sido terríveis. Lacerações profundas que expunham músculo e osso, uma orelha parcialmente arrancada, cicatrizes que percorriam seu torso como um mapa de dor. Mas ele sobrevivera. Sua maldição de metamorfo garantira isso. Por vezes, nos primeiros meses, desejara ter morrido. Acordava gritando, sonhando com olhos vazios e sangue que nunca poderia lavar de suas mãos. Via Isolde em cada sombra, ouvia o choro de Kael no vento noturno. A culpa o consumia como um parasita faminto. Se tivesse sido mais rápido, se tivesse percebido a traição antes, se não tivesse confiado em Rovan, se. Com o tempo, a culpa transformou-se em algo mais frio, mais perigoso, ódio. Não apenas por aqueles que haviam assassinado sua família, mas por si mesmo, por ter falhado, por ter sobrevivido quando eles morreram, por cada respiração que tomava, enquanto Isolde e Kael jaziam frios na terra. Dominique deixou que o ódio o moldasse. Treinou todos os dias, empurrando seu corpo transformado além de seus limites. Caçava os predadores mais ferozes das montanhas, ursos gigantes, grandes felinos com presas como adagas, até mesmo os raros wargs que ocasionalmente desciam das terras árticas. Tornara-se algo que nem os próprios metamorfos reconheceriam. Um predador perfeito, destilado em sua essência mais letal. Mas em noites como esta, quando a lua cheia banhava as montanhas em prata e sua transformação era inevitável, a solidão pesava como correntes de chumbo. Dominique estava de pé no precipício da caverna, nu contra o frio cortante, observando a lua ascender. Seu corpo já começava a mudar, não com a dor aguda de sua juventude, mas com a familiaridade de um velho companheiro. Ossos estalaram e se reorganizaram, músculos ondularam e expandiram, pelos brotaram em ondas escuras. Seu rosto alongou-se em um focinho repleto de presas afiadas. O lobo que emergiu era maior que qualquer lobo natural, do tamanho de um cavalo de guerra, com olhos que brilhavam como brasas douradas, e pelos pretos como a noite sem estrelas. Ele uivou para a lua, um som carregado de solidão e fúria contida. O eco retornava das montanhas circundantes, multiplicado e distorcido, como se outras vozes invisíveis respondessem seu chamado. Mas Dominique estava sozinho, sempre sozinho. Ele desceu do penhasco com agilidade sobrenatural, suas garras encontrando apoios que nenhum animal comum poderia usar. A fome o impulsionava, não fome de carne, mas a necessidade primordial de caçar, de perseguir, de matar. A floresta abaixo das montanhas era densa e antiga. Árvores retorcidas alcançavam o céu como dedos artríticos.
suas copas tão entrelaçadas que pouca luz lunar penetrava até o chão. Aqui, na escuridão perpétua, criaturas estranhas faziam seus lares, coisas que evitavam a luz do dia e sussurravam em línguas esquecidas. Dominique corria entre as árvores, seus sentidos lupinos mapeando cada movimento, cada respiração no raio de quilômetros. Ali, o batimento cardíaco acelerado de um cervo. Mais adiante, o farfalhar pesado de algo maior, mais perigoso. Ele escolheu o último. A criatura revelou-se um javali gigante, seus olhos vermelhos brilhando com inteligência maligna. Presas curvadas do comprimento de braços humanos emergiam de sua mandíbula, e cerdas duras como arame cobriam seu corpo massivo. Não era um animal natural. Havia magia corrompida em sua linhagem, legado dos tempos em que feiticeiros loucos haviam experimentado com a própria essência da vida. Perfeito. Dominique não hesitou. Lançou-se em ataque frontal, aceitando o desafio da besta com rugido desafiador. O javali investiu, suas presas visando o ventre exposto de Dominique, mas ele girou no último momento, suas garras rasgando o flanco do animal. Sangue negro jorrou, fumegando ao tocar o solo gelado. A batalha foi brutal e rápida. O javali tinha força bruta, mas Dominique tinha velocidade e técnica apurada por anos de combate solitário. Suas presas encontraram a garganta da besta, e ele apertou até sentir a vida drenar do corpo imenso. Quando terminou, estava coberto de sangue, tanto seu quanto da criatura. Várias costelas estavam quebradas de um golpe que não conseguira desviar completamente, e uma de suas patas dianteiras sangrava onde uma presa a havia perfurado. Mas a dor era bem-vinda. Era real, tangível. Ao contrário da dor fantasma que carregava no peito, esta ele poderia sentir cicatrizar. Dominique começou a se alimentar, permitindo que o instinto lupino assumisse completamente. Não havia pensamento, apenas o ato primordial de sobrevivência. Foi então que ouviu um som tão incongruente naquela floresta maldita que, por um momento, pensou estar alucinando. Uma criança chorando. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Dominique congelou, sangue ainda escorrendo de suas mandíbulas. Seus ouvidos giraram, tentando localizar a fonte do som. Ali, vindo do norte, mais profundo na floresta. Uma armadilha, sussurrou a parte racional de seu cérebro. Uma isca para atrair predadores tolos. Mas era uma criança sozinha nesta floresta mortal, em plena noite de lua cheia. Contra todo o seu melhor julgamento, Dominique seguiu o som. Correu entre árvores anciãs, saltou sobre riachos gelados, atravessou clareiras onde a luz da lua criava padrões prateados fantasmagóricos. O choro ficava mais alto, mais desesperado, e então viu, em uma pequena clareira, cercado por raízes retorcidas que se projetavam do solo como garras, estava um menino. Não podia ter mais que 8 anos. Seus cabelos eram escuros e desgrenhados, o rosto sujo de terra e lágrimas. Vestia apenas trapos, roupas que um dia talvez tivessem sido um conjunto decente, mas agora estavam rasgadas e manchadas. E seus olhos, mesmo à distância, mesmo através da escuridão, Dominique viu, dourados, brilhando como pequenas luas próprias. Um metamorfo. Mas isso era impossível. Crianças metamorfas não perambulavam sozinhas pelas florestas. Elas eram protegidas ferozmente por suas alcateias, guardadas como os tesouros que eram. A menos que... O menino girou, seus sentidos primitivos finalmente detectando a presença de Dominique. Seus olhos arregalaram-se em terror ao ver o lobo massivo emergindo das sombras, ainda coberto do sangue de sua última caçada. Por favor. A voz da criança era áspera, como se não fosse usada com frequência. Por favor, não me machuque. Algo na voz atingiu Dominique como um raio. A cadência, a inflexão, era estranhamente familiar de uma forma que não conseguia identificar. Lentamente, permitiu que a transformação reversa o tomasse. Não era seguro. Transformar-se de volta antes da lua começar a minguar sempre trazia dor extra, mas precisava de sua voz humana. Ossos estalaram dolorosamente ao se reorganizarem. Pelos retraíram-se, deixando pele nua exposta ao frio noturno. Em momentos onde estivera um lobo gigante, agora estava um homem, alto, marcado por cicatrizes,
com cabelos negros caindo sobre olhos que ainda brilhavam com luz dourada residual. O menino o observava com uma mistura de terror e admiração. Você é como eu, sussurrou. Dominique inclinou a cabeça, estudando o garoto mais atentamente. Agora que estava mais próximo, podia ver mais detalhes. A estrutura óssea do rosto, a forma das orelhas, o ângulo da mandíbula. Seu coração, há tanto tempo entorpecido, deu um salto irregular. Como você se chama? Sua voz saiu áspera, pouco usada após anos de silêncio quase completo. O menino hesitou, como se a resposta pudesse ser perigosa. Kyle, finalmente respondeu. Meu nome é Kyle. O mundo inclinou-se sob os pés de Dominique. Impossível. Era impossível. Ele havia visto o corpo de seu filho naquela noite. Havia visto os olhos vazios, o pequeno peito imóvel. Kyle estava morto. Morto havia 5 anos. Kyle, ele repetiu, sua voz pouco mais que um sussurro estrangulado. Kyle Fendrell. Os olhos do menino brilharam com surpresa e algo mais. Esperança cautelosa. Como você sabe meu nome completo? Quase ninguém sabe. Eles sempre me chamaram apenas Kyle. As pernas de Dominique falharam. Ele caiu de joelhos na neve, indiferente ao frio que mordia sua pele nua. Suas mãos tremiam enquanto as estendia para o menino, hesitantes, com medo de que isso fosse algum tipo de ilusão cruel. Kyle, sua voz quebrou. Eu era Dominique Fendrell, o menino completou, e agora havia lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Meu pai. E então, pela primeira vez em 5 anos, Dominique Fendrell chorou. Parte 2. Verdades enterradas. A neve continuava a cair suavemente, enquanto pai e filho permaneciam na clareira, separados por metros que pareciam quilômetros. Dominique não conseguia mover-se, paralisado entre o desejo desesperado de abraçar o menino e o medo paralisante de que tudo fosse apenas um sonho cruel. Mas eu vi. Sua voz falhava repetidamente, as palavras fugindo antes que pudesse capturá-las. Naquela noite eu vi seu corpo, ao lado de sua mãe. Você estava... morto. Kyle completou, sua voz carregando um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Quase. Eles disseram que meu coração parou por tempo suficiente para me acreditarem morto. Dominique balançou a cabeça, tentando fazer sentido do impossível. Quem? Quem disse isso? O menino se encolheu ligeiramente, como se a pergunta trouxesse memórias dolorosas. A mulher que me encontrou. Liana. Ela era uma curandeira que vivia nas franjas da Floresta dos Lamentos. Liana. Dominique conhecia o nome. Uma metamorfa solitária, exilada de sua alcateia original por razões que os rumores nunca esclareceram completamente. Diziam que ela possuía habilidades de cura que beiravam o sobrenatural, capazes de trazer pessoas de volta do limiar da morte. Conte-me. Dominique finalmente disse, sua voz firme apesar do caos interno. Conte-me tudo. Kyle se aproximou cautelosamente, como um animal selvagem testando a segurança de um espaço desconhecido. Quando finalmente se sentou, manteve distância suficiente para fugir se necessário. Um instinto que partiu o coração de Dominique. Eu não me lembro daquela noite. Kyle começou, seus olhos fixos em algum ponto distante. Minha primeira memória real é acordar na cabana de Liana, com dor em todo o corpo e sem conseguir respirar direito. Ela me disse que havia 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado e fratura no crânio. A respiração de Dominique estancou. Os ferimentos eram consistentes com o ataque brutal que testemunhara. Liana disse que estava coletando ervas perto da antiga cabana quando ouviu os sons da luta. Chegou logo depois que os lobos partiram. Kyle pausou, seus pequenos punhos cerrados. Encontrou minha mãe morta, e me encontrou ao lado dela, tão imóvel que acreditou que também estava morto. Mas ela verificou. Dominique sussurrou, compreensão começando a se formar. Sim, ela sempre verificava. Dizia que a morte às vezes trapaceia, especialmente com nossa espécie. Sentiu uma pulsação fraquíssima em meu pescoço. Colocou-me em um saco e me levou para sua cabana antes que os lobos retornassem. Dominique fechou os olhos, imaginando a cena. Os assassinos deviam ter verificado superficialmente, apressados pela batalha com ele, convencidos de que uma criança tão frágil não poderia sobreviver àqueles ferimentos. Levou semanas até eu acordar completamente. Kyle continuou, sua voz carregando o tom monótono de alguém repetindo uma história contada muitas vezes. Liana usou todas as suas habilidades,
todas as ervas e cataplasmas que conhecia. Disse que eu deveria ter morrido 1 dúzia de vezes, mas não morri. Você tem a força da linhagem Fendrel, Dominique murmurou, um lampejo de orgulho atravessando a dor. Sempre fomos resilientes. Lyanna cuidou de mim por 3 anos, Kael disse, e agora havia emoção real em sua voz, afeto misturado com perda. Ensinou-me sobre o que somos, sobre como controlar a transformação, sobre as leis das alcateias. Disse que meu pai era um homem bom, traído por lobos que confundiam ambição com traição. Dominique sentiu um nó apertar em sua garganta. Ela disse isso? Sim, e me disse para nunca, jamais, confiar em Rovan ou nos que seguiram suas ordens. Disse que eles assassinaram minha mãe e tentaram me matar, que caçaram você até presumirem que estava morto. Rovan, o nome saiu como um rosnado. Eu o matei naquela noite. Arranquei sua garganta. Kael olhou para ele com olhos arregalados. Matou? Mas ele ainda vive. Impossível. Dominique havia sentido os ossos do pescoço de Rovan cederem sob sua mandíbula. Havia sentido a vida drenar do corpo do traidor. Não pode ser, Dominique disse firmemente. Eu me certifiquei. Lyanna me contou. Kael insistiu. Disse que Rovan sobreviveu, mas ficou com cicatrizes terríveis. Que ele contou a todos que você enlouquecera, que matara sua própria família em fúria descontrolada e depois fugira como covarde. A revelação foi como um golpe físico. Não apenas haviam assassinado sua família e tentado matá-lo, mas depois distorceram a verdade, fazendo-o parecer um monstro. E as alcateias acreditaram? Dominique perguntou, embora já soubesse a resposta. Rovan tornou-se o novo líder, Kael confirmou, com você morto ou exilado, e Gareth enfraquecido pelos ferimentos que você causou, ele assumiu o controle. Dizem que está mais poderoso agora, que unificou várias alcateias menores sob seu comando. Dominique processou a informação, sentindo fúria antiga reavivar em seu peito como brasas soprando de volta à vida. E Lyanna, por que você não está mais com ela? A expressão de Kael escureceu, dor fresca atravessando seus jovens traços. Ela morreu há 2 anos, uma febre que nem mesmo suas habilidades de cura puderam vencer. Antes de partir, fez-me prometer que procuraria você. Disse que se você realmente havia sobrevivido, provavelmente estaria nas Montanhas Sombrias. Era o único lugar que ninguém ousaria procurar. Então você veio sozinho, Dominique disse, admiração misturando-se com horror. Atravessou terras selvagens procurando por um pai que pensou estar morto. Você é tudo que me resta, Kael disse simplesmente, e naquelas palavras havia uma solidão que espelhava perfeitamente a de Dominique. O homem finalmente se permitiu mover-se. Lentamente, consciente de cada movimento para não assustar o menino, aproximou-se. Kael não recuou, embora Dominique pudesse ver tensão em cada linha de seu pequeno corpo. Quando finalmente estava próximo o suficiente, Dominique estendeu a mão e, com infinito cuidado, tocou o rosto de seu filho. A pele estava gelada do frio noturno, suja e marcada por pequenas cicatrizes, mapa de sobrevivência difícil, mas era real, sólido, vivo, impossível. Dominique sussurrou novamente, mas desta vez a palavra carregava admiração, não descrença. Você está realmente aqui. E então finalmente ele puxou o menino para um abraço. Kael resistiu por um momento. Provavelmente não estava acostumado com o contato físico, mas então algo cedeu dentro dele. Seus pequenos braços envolveram o pai, e ele enterrou o rosto no peito de Dominique. Soluços sacudiram o corpo magro do menino. Anos de dor e solidão finalmente encontrando liberação. Dominique o segurou firmemente, sua própria visão embaçada por lágrimas que se recusara a derramar por tanto tempo. Eu sinto muito, ele murmurou contra os cabelos desgrenhados de Kael. Sinto muito por não ter chegado a tempo, por não ter protegido você e sua mãe, por todos os anos que você passou sozinho. Você não sabia, Kael soluçou. Você pensou que eu estava morto. Deveria ter verificado. Deveria ter... Não. Kael se afastou o suficiente para olhar nos olhos de seu pai, e havia ferocidade surpreendente em sua expressão juvenil. Lyanna me contou tudo. Disse que você lutou contra 1 dúzia de lobos sozinho, que matou Rovan e feriu tantos outros que mal conseguiram escapar, que eles tiveram que deixá-lo por morto, porque não podiam vencê-lo. Você fez tudo o que podia. As palavras deveriam ter sido um consolo, mas apenas aprofundaram a culpa de Dominique. Tudo o que podia,
Não havia sido suficiente. Venha, ele finalmente disse, levantando-se e oferecendo a mão. Está gelado aqui, e você está tremendo. Minha caverna não é luxuosa, mas ao menos há fogo e abrigo. Kyle aceitou a mão sem hesitação desta vez, e juntos, começaram a jornada de volta pelas trilhas traiçoeiras das montanhas. Durante a caminhada, Dominique observava seu filho com olhos que redescobriram o propósito. O menino era resiliente, movia-se pelas rochas geladas com segurança, que falava de experiência duramente ganha. Seus reflexos eram rápidos, seus sentidos aguçados. Liana havia treinado bem, mas ainda era uma criança. Uma criança que passara os últimos 2 anos sobrevivendo sozinha, caçando, se escondendo, procurando por um pai que o mundo acreditava ser um monstro assassino. Quando finalmente alcançaram a caverna, Dominique rapidamente atiçou o fogo até que chamas robustas lambessem as paredes rochosas. Kyle sentou-se perto do calor, seus olhos arregalados ao explorar o espaço espartano. Você vive aqui sozinho? Ele perguntou, voz carregando de incredulidade. Há 5 anos. Dominique confirmou, envolvendo uma pele de urso ao redor dos ombros magros de Kyle. Não precisava de muito. Mas não é solitário? A pergunta era simples, mas cortou profundamente. Sim, Dominique admitiu. Muito solitário, mas merecia essa solidão. Ou pensava que merecia. Kyle franziu a testa. Por quê? Você não fez nada errado. Falhei em proteger minha família. Você lutou contra uma alcateia inteira. Kyle contra-argumentou com lógica surpreendente. Liana disse que era impossível vencer aquelas chances. Mas você tentou mesmo assim. Dominique não tinha resposta para isso. Por anos, alimentara sua culpa e ódio, permitindo que definissem cada aspecto de sua existência. Agora, confrontado pela evidência viva de que nem tudo estava perdido, encontrava-se em território desconhecido. Você deve estar com fome, ele finalmente disse, mudando de assunto. Há carne seca nos baús. Não é muito, mas... Estou acostumado com pouco. Kyle interrompeu, aceitando o pedaço de carne curada que Dominique lhe ofereceu. Liana me ensinou a caçar e coletar, e depois que ela morreu, aprendi a viver de migalhas quando necessário. Orgulho e dor se misturavam no peito de Dominique, enquanto observava seu filho comer com a eficiência de alguém que conhecia a fome verdadeira. Amanhã vamos caçar juntos, ele prometeu, e vou começar a ensiná-lo adequadamente. Tudo o que sei sobre nossa linhagem, sobre como lutar, como sobreviver. Os olhos de Kyle brilharam. Você vai me treinar? Sim, Dominique disse firmemente. E mais que isso, vou protegê-lo. Desta vez, não falharei. Kyle sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. E Dominique sentiu algo que acreditara morto há muito tempo despertar em seu peito. Esperança. Parte 3. O renascimento de um lobo. Os meses que se seguiram transformaram tanto o pai quanto o filho, de maneiras que nenhum dos dois antecipara. Dominique descobriu que ensinar Kyle não era apenas transmitir conhecimento, mas redescobrir propósito. Cada manhã começava com treinamento físico, corridas pelas trilhas montanhosas, exercícios de agilidade entre as rochas geladas, técnicas de caça que Dominique aperfeiçoara durante anos de solidão. Kyle absorvia tudo com sede voraz. Seu corpo jovem, embora ainda magro demais para o gosto de Dominique, gradualmente ganhava força e definição muscular. Suas transformações, inicialmente desajeitadas e dolorosas, tornavam-se mais suaves sob a orientação experiente do pai. Não lute contra a mudança. Dominique instruía enquanto observava Kyle contorcer-se durante uma transformação ao luar. A dor vem da resistência. Aceite-a, flua com ela, e tornará-se tão natural quanto respirar, fácil falar. Kyle grunhiu entre dentes cerrados, seus ossos estalando audível enquanto sua estrutura se reorganizava. Dominique riu, um som que não emitia há anos e que soava estranho até para seus próprios ouvidos. Quando eu tinha sua idade, gritava como se estivesse sendo despedaçado. Meu pai tinha que me segurar para que não machucasse a mim mesmo durante as primeiras transformações. Seu pai? Kyle hesitou, agora em forma lupina, sua voz estranhamente distorcida. Meu avô, você nunca fala dele. A alegria de Dominique esmaeceu ligeiramente. Memórias que mantivera enterradas por tanto tempo começavam a ressurgir, trazidas à superfície pela presença constante de seu filho, Aldrich Fendrell. Ele finalmente disse.
Um líder justo, forte, respeitado por todas as alcateias das Terras Altas. Ele morreu quando eu tinha 16 anos, defendendo nosso território de invasores do norte. Foi assim que você se tornou líder? Kyle perguntou, sentando-se em suas patas traseiras com curiosidade evidente, mesmo em forma animal. Não imediatamente. Eu era jovem demais, inexperiente. Gareth assumiu como regente temporário até que eu atingisse a maioridade. Achei que era meu amigo, meu mentor. Mas ele traiu você. Sim, Dominique confirmou amargamente. Ele e Rovan, e tantos outros que eu chamava de família. A traição é mais afiada quando vem daqueles em quem confiamos. Kyle se aproximou, pressionando seu focinho peludo contra a mão de Dominique, em um gesto reconfortante e surpreendentemente humano. Você tem família agora, o jovem lobo disse. Eu nunca trairei você. A simples sinceridade da declaração atingiu Dominique como um golpe físico. Ele ajoelhou-se e abraçou seu filho transformado, sentindo o calor e a solidez do corpo lupino. Eu sei, ele sussurrou, e eu nunca mais deixarei que algo lhe aconteça. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Os dias se fundiam em semanas, as semanas em meses. A primavera chegou às montanhas sombrias, derretendo as neves e revelando vales verdejantes que haviam estado escondidos sob gelo. Com o clima mais ameno, Dominique expandiu o treinamento de Kael, ensinando não apenas combate e caça, mas também as tradições antigas de seu povo. Nossa linhagem remonta aos primeiros lobos. Dominique explicou em uma noite, enquanto ambos observavam as estrelas da entrada da caverna. Dizem que eles nasceram quando a própria lua derramou sua luz sobre lobos ancestrais, abençoando-os com inteligência humana e a capacidade de mudar de forma. Liana contou algo parecido. Kyle disse, deitado com a cabeça apoiada nas pernas cruzadas do pai. Mas disse que existem outras versões. Alguns acreditam que fomos amaldiçoados por feiticeiros. Outros dizem que somos descendentes de espíritos da natureza que se apaixonaram por humanos. Todas as histórias carregam fragmentos de verdade, Dominique ponderou. O que importa é o que fazemos com o dom que recebemos. Podemos ser guardiões ou destruidores, protetores ou predadores. E nós? Kyle perguntou, virando-se para olhar nos olhos de seu pai. O que somos? Dominique considerou a pergunta cuidadosamente. Sobreviventes. Ele finalmente respondeu. E talvez, quando formos fortes o suficiente, justiceiros. Kyle se sentou, interesse aguçado brilhando em seus olhos dourados. Você está pensando em voltar, confrontar Rovan. O pensamento me consome todos os dias, Dominique admitiu. Mas não é tão simples. Rovan não está sozinho. Ele tem alcateias inteiras sob seu comando agora. Guerreiros experientes que não hesitarão em nos despedaçar. Então nós os despedaçamos primeiro, Kyle disse com ferocidade juvenil que era simultaneamente encorajadora e preocupante. Violência não é sempre a resposta, Dominique disse gentilmente. Ou pelo menos não violência imprudente. Precisamos de estratégia, aliados, o momento certo. Aliados, Kyle franziu a testa. Mas você disse que não pode confiar em nenhuma alcateia. Não nas alcateias tradicionais, não. Mas existem outros, lobos solitários como nós, exilados, aqueles que rejeitam a hierarquia rígida das matilhas organizadas. Se conseguíssemos reuni-los, formaríamos nossa própria alcateia, Kyle completou, compreensão iluminando seus traços. Uma alcateia de proscritos. Exatamente, Dominique confirmou. Mas isso levaria tempo, ano e paciência. Tenho paciência, Kyle insistiu. Esperei 2 anos para encontrá-lo. Posso esperar mais para fazer justiça. Dominique sorriu, passando a mão pelos cabelos desgrenhados de seu filho. Tão jovem e já tão feroz. Sua mãe ficaria orgulhosa. A menção de Isolde trouxe tristeza momentânea ao rosto de Kyle. Eu não me lembro muito dela, ele admitiu baixinho. Apenas flashes, cabelos claros, um sorriso gentil, uma canção que ela cantava. Sua voz falhou, e Dominique sentiu o coração apertar. Ela cantava para você todas as noites. Ele disse, memórias tão vívidas que era como se estivesse revivendo-as. Uma canção antiga sobre a lua e suas filhas, as estrelas.
Sua voz era como mel e luz de velas. Você pode cantá-la? Kyle perguntou hesitantemente. Dominique hesitou. Não cantava desde antes. Mas olhando para os olhos esperançosos de seu filho, não conseguiu recusar. Sua voz saiu áspera no início, enferrujada pelo desuso. Mas gradualmente, as palavras da canção antiga retornaram, fluindo de algum lugar profundo em sua memória. Sob a lua prateada, 3 filhas dançavam, estrelas em seus cabelos, luz em suas mãos. A primeira trouxe sabedoria aos lobos da floresta. A segunda trouxe força aos guerreiros da noite. A terceira trouxe amor aos corações solitários. E assim, sob seu olhar brilhante, nós corremos, nós caçamos, nós amamos filhos da lua, sempre sob sua luz. Quando a última nota se desvaneceu no ar noturno, Dominique viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Kyle. Eu me lembro, o menino sussurrou. Não das palavras, mas da sensação, de estar seguro e amado. Você sempre será amado, Dominique prometeu, puxando o filho para um abraço. E desta vez, manterei você seguro. Não importa o que aconteça. Permaneceram assim por longo tempo, pai e filho reunidos contra as chances impossíveis, sob o olhar da mesma lua que testemunhara sua separação. Os meses continuaram a passar. O verão chegou com calor gentil, que era raro nas montanhas sombrias, transformando vales em tapetes de flores silvestres. Dominique e Kyle estabeleceram uma rotina confortável. Treinamento pela manhã, caça à tarde, histórias e planejamento à noite. Mas a paz não poderia durar para sempre. Foi em uma manhã de final de verão que Dominique detectou o cheiro. Lobos, múltiplos lobos, movendo-se deliberadamente pelas trilhas montanhosas em direção à caverna. Kyle, ele chamou urgentemente, sua voz cortando o silêncio matinal. Esconda-se, agora. O menino, que estava praticando movimentos de combate próximo à caverna, congelou. O que... Lobos. Dominique cortou. Uma patrulha de exploração pelo cheiro. Podem ter detectado nossa presença. Deixe-me lutar ao seu lado. Kyle insistiu, assumindo postura defensiva. Não, Dominique disse firmemente. Você ainda não está pronto para enfrentar guerreiros experientes. Esconda-se nas câmaras profundas da caverna. Não importa o que ouça. Não saia. Mas obedeça. O comando saiu com força alfa que Dominique não usava há anos. Kyle recuou ligeiramente. Então assentiu relutantemente e desapareceu nas profundezas da caverna. Dominique rapidamente se preparou. Guardou tudo que pudesse identificar a presença de uma criança. Escondeu marcas de 2 ocupantes. Então, assumiu posição próxima à entrada da caverna, permitindo que a transformação o tomasse. O lobo que emergiu era ainda mais imponente que o usual, inflado por meses de caça regular e propósito renovado. Pelos pretos brilhavam ao sol, músculos ondulavam sob a pele e olhos dourados fixavam-se na trilha onde os intrusos se aproximavam. Não demorou para que eles aparecessem. 5 lobos, todos em forma transformada, movendo-se em formação militar precisa. O líder era grande, com pelagem cinza prateada marcada por cicatrizes de batalhas antigas. Seus olhos varreram a área antes de fixarem-se em Dominique. Dominique Fendrell. A voz do lobo prateado era grave e autoritária, distorcida pela transformação, mas ainda compreensível. Ouvi rumores de que ainda vivia, mas não acreditei até agora. Dominique não respondeu, apenas rosnou baixo em advertência. Meu nome é Thorvald, o lobo prateado continuou. Líder da alcateia das montanhas ocidentais. Não venho como inimigo. Então por que vem com guerreiros armados? Dominique finalmente falou, sua voz lupina carregada de desconfiança. Precaução, Thorvald admitiu. Sua reputação precede você, Fendrell. Dizem que você é feroz o suficiente para enfrentar alcateias inteiras sozinho. Rumores exagerados. São? Thorvald inclinou a cabeça. Ou talvez adequados? Afinal, você sobreviveu a uma sentença de morte executada pelos melhores guerreiros de Rovan. O nome fez Dominique rosnar mais alto, suas garras cavando sulcos na pedra sob suas patas. Se veio falar sobre aquele traidor, vim oferecer algo que pode interessá-lo. Thorvald interrompeu. Uma chance de vingança. E talvez justiça. Dominique hesitou, curiosidade lutando com suspeita instintiva. Continue. Rovan tornou-se um tirano. Thorvald disse, e havia raiva genuína em sua voz.
Sob o pretexto de unificar as alcateias, ele as subjuga. Aqueles que resistem são destruídos. Aqueles que se submetem perdem sua autonomia, sua identidade. E o que isso tem a ver comigo? Muitos de nós estamos cansados de seu domínio, Torvald explicou, mas precisamos de um líder. Alguém com a linhagem, a força e a motivação para desafiá-lo. Alguém como você. A oferta era tentadora, mais que tentadora. Era tudo o que Dominique desejara durante anos de exílio solitário. A chance de enfrentar Rovan, de fazer justiça pelos crimes cometidos, de recuperar sua honra e o nome de sua família. Mas olhando para os lobos à sua frente, via também os riscos. Torvald poderia ser sincero, ou poderia ser outra armadilha. Rovan era astuto o suficiente para enviar espiões disfarçados de aliados. E mais importante, agora tinha Kyle para proteger. Sua oferta é inesperada, Dominique finalmente disse. Mas preciso de tempo para considerar. Compreensível, Torvald concordou. Mas saiba que o tempo não está ao nosso favor. Rovan fortalece seu poder a cada dia que passa. Logo, será forte demais para ser desafiado. Quanto tempo tenho? Até a próxima lua cheia, Torvald respondeu. Então, as alcateias dissidentes se reunirão nas planícies neutras. Se você vier, terá apoio. Se não vier, buscaremos outro caminho. Com isso, Torvald e seus guerreiros começaram a recuar, movendo-se com a mesma precisão militar com que chegaram. Ah, Fendrel! Torvald pausou na borda da clareira. Ouvi outro rumor interessante recentemente, sobre uma criança metamorfa perambulando sozinha pelas terras selvagens, procurando por seu pai morto. O coração de Dominique gelou. Se eu fosse você, Torvald continuou, um toque de aviso em sua voz. Manteria esse filho bem escondido. Rovan tem olhos e ouvidos em todos os lugares, e uma criança Fendrel viva seria problemática para a narrativa que ele construiu. E com isso, a patrulha desapareceu entre as árvores. Dominique manteve sua postura defensiva até ter certeza absoluta de que estavam sozinhos novamente. Apenas então permitiu que a transformação reversa o tomasse, retornando à forma humana com um suspiro cansado. Kael, ele chamou. Eles se foram. O menino emergiu das profundezas da caverna, seus olhos brilhando com perguntas não formuladas. Você ouviu? Dominique perguntou. Tudo. Kael confirmou. Você vai aceitar a oferta? Dominique olhou para seu filho, tão jovem, mas já carregando tanto peso, e sentiu o peso da decisão comprimir seu peito. Não sei, ele admitiu. O que você acha? Kyle considerou cuidadosamente antes de responder. Liana me ensinou que vingança sem propósito é apenas outro nome para ódio. Mas justiça. Justiça vale a pena lutar. Sabe as palavras? Dominique disse impressionado. Sua guardiã era uma mulher notável. Era. Kael concordou tristemente. E ela também me ensinou que às vezes temos que arriscar tudo pelo que é certo, mesmo quando temos medo. Dominique puxou o filho para um abraço. Não tomarei nenhuma decisão precipitada, ele prometeu. Mas se decidirmos fazer isso, faremos juntos, como uma verdadeira alcateia. Uma alcateia de 2. Kyle disse com um sorriso pequeno. Por enquanto, Dominique concordou. Mas quem sabe, talvez cresçamos. E pela primeira vez desde aquela noite terrível 5 anos atrás, Dominique Fendrel permitiu-se considerar um futuro além de mera sobrevivência. Um futuro onde justiça era possível, onde sua linhagem poderia ser restaurada, onde Kael poderia crescer não como um fugitivo aterrorizado, mas como um lobo orgulhoso de sua herança. Mas primeiro, precisavam sobreviver o que estava por vir. Parte 4. Aliados nas sombras. A lua nova trouxe escuridão às montanhas sombrias, uma escuridão tão completa que mesmo os sentidos aguçados de metamorfos lutavam para penetrá-la. Era nesta ausência de luz que Dominique tomara sua decisão. Eles desceriam das montanhas, encontrariam Torvald e as alcateias dissidentes. E se fosse uma armadilha, bem, ao menos morreriam lutando. Está certo disso? Kyle perguntou pela 5ª vez enquanto empacotavam seus poucos pertences. Não, Dominique admitiu francamente. Mas ficar escondido aqui também não é certeza. Rovan sabe que você existe. É questão de tempo até que envie caçadores mais sérios. Poderíamos ir mais fundo nas montanhas, Kyle sugeriu, para os picos congelados onde ninguém ousa ir, e condenar você a viver como um eremita pelo resto da vida? Dominique balançou a cabeça. Você merece mais que isso.
Merece conhecer outros de nossa espécie, ter amigos, aliados, talvez até... Ele hesitou, mas Kael completou o pensamento. Uma alcateia de verdade? Sim, Dominique confirmou suavemente. Uma alcateia de verdade. Onde você pertença. A jornada pelas montanhas foi traiçoeira mesmo para metamorfos experientes. Trilhas que Dominique conhecera anos atrás haviam sido alteradas por deslizamentos de terra e crescimento de vegetação. Mais de uma vez tiveram que fazer desvios perigosos, saltando sobre abismos que cairiam para a morte. Mas Kael provou ser tão ágil quanto seu pai, seus reflexos jovens compensando a falta de experiência. Em forma lupina, o menino era menor que outros da idade. Ainda tinha muito crescimento pela frente, mas movia-se com graça que prometia grande habilidade futura. Levaram 3 dias para descer completamente das montanhas e alcançar as terras baixas. Ali, a paisagem mudava dramaticamente, das pedras nuas e neve perpétua para florestas densas de carvalhos e pinheiros, atravessadas por riachos cristalinos cheios de peixes. É bonito. Kael observou maravilhado enquanto observavam de uma crista. Liana descreveu lugares assim, mas eu nunca tinha visto. Estas eram as terras Fendrel, Dominique disse, voz carregada de memórias. Onde sua mãe e eu construímos nossa cabana. Onde você nasceu. Podemos... Kael hesitou. Podemos visitar? Ver onde ficava nossa casa? Dominique considerou. Era perigoso. A área estaria certamente sob vigilância de Rovan, mas o desejo nos olhos de Kael era difícil de negar. Rapidamente. Ele finalmente concordou. E apenas de longe. Não podemos arriscar sermos detectados. Mudaram a rota, movendo-se através das florestas com cautela de predadores experientes. Dominique reconhecia cada árvore, cada pedra, cada curva no caminho. Memórias assaltavam-no a cada passo, caçando com Gareth nestas mesmas trilhas, patrulhando o território com sua alcateia, correndo com Isolde ao seu lado nas noites de lua cheia. Quando finalmente alcançaram a clareira onde sua cabana havia estado, Dominique parou abruptamente. Não havia nada. O local fora completamente limpo. Não restavam tábuas queimadas, não havia fundação de pedra, nada que indicasse que alguém já vivera ali. Até mesmo as árvores circundantes pareciam diferentes, como se tivessem sido plantadas deliberadamente para apagar qualquer traço do passado. Eles apagaram tudo. Kael sussurrou, horror evidente em sua voz. Rovan é meticuloso, Dominique disse amargamente. Não poderia permitir que nenhum santuário restasse, nenhuma lembrança física do homem que ele traiu. Kael transformou-se de volta para sua forma humana e caminhou lentamente pela clareira, seus dedos tocando o solo como se pudesse sentir ecos do passado. Aqui? Ele perguntou, parado em um ponto específico. Nossa casa ficava aqui? Dominique assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Eu não me lembro de nada. Kael continuou, frustração tingindo suas palavras. Tento, mas é tudo escuridão, como se aquela noite tivesse apagado tudo que veio antes. Talvez seja misericórdia, Dominique ofereceu gentilmente. Algumas memórias são mais pesadas que qualquer fardo físico, mas são minhas. Kael insistiu. Minha mãe, minha casa, minha vida antes. Rovan roubou isso de mim também. A fúria jovem ecoava a de Dominique tão perfeitamente que por um momento viu-se refletido em seu filho e percebeu quão perigoso seria permitir que Kael seguisse pelo mesmo caminho de ódio que ele próprio trilhara. Kael, ele chamou suavemente. Venha aqui. O menino obedeceu, e Dominique ajoelhou-se para ficar em altura equivalente. Liana estava certa sobre vingança e ódio. Ele disse cuidadosamente. Passei 5 anos consumido por ambos. E sabe o que consegui? Apenas mais dor, mais solidão. Quase me perdi completamente na escuridão. Mas você sobreviveu. Kael apontou. Sobrevivi. Dominique concordou. Mas apenas sobreviver não é viver. Você me trouxe de volta. Deu-me um propósito além de mera vingança. E se enfrentarmos Rovan, tem que ser por justiça, não ódio. Entende a diferença? Kael considerou cuidadosamente. Justiça é sobre restaurar o equilíbrio. Ódio é apenas sobre machucar. Exatamente, Dominique disse, impressionado mais uma vez com a sabedoria precoce de seu filho. Então prometa-me, não importa o que aconteça, não deixe o ódio consumi-lo como quase me consumiu. Prometo, Kael disse solenemente. Mas também prometo que Rovan responderá pelos crimes que cometeu. Isso, Dominique concordou ficando de pé. Eu posso aceitar.
Deixaram a clareira vazia para trás, continuando sua jornada em direção às planícies neutras. O caminho os levava através de territórios que um dia Dominique conhecera intimamente, mas que agora pareciam alterados de formas sutis e perturbadoras. Marcadores de território que deveriam identificar diferentes alcateias haviam sido substituídos por marcas uniformes. O símbolo de Rovan, uma lua crescente atravessada por 3 garras. Postos de vigia que deveriam estar vazios durante tempos de paz estavam ocupados. Patrulhas moviam-se com frequência militar através das florestas. Ele transformou as terras altas em um reino fortificado. Dominique murmurou, enquanto observavam uma patrulha passar abaixo de sua posição escondida em um penhasco. As alcateias não são mais independentes, são vassalas. E os que resistiram? Kyle perguntou. Mortos ou exilados, imagino. Dominique respondeu sombriamente. Rovan não tolera dissidência. Levou mais 2 dias para alcançar as planícies neutras, uma vasta extensão de campos ondulantes que por tradição antiga pertencia a nenhuma alcateia. Era ali que reuniões entre líderes aconteciam, onde disputas eram mediadas, onde acordos eram firmados. E era ali que Thorvald e os dissidentes esperavam. O acampamento que encontraram era maior que Dominique antecipara. Não apenas 1 ou 2 alcateias, mas dúzias de lobos de todas as partes das terras altas. Tendas pontilhavam as planícies, fogueiras queimavam contra o frio noturno, e o ar vibrava com conversas cautelosas. Tantos! Kyle sussurrou maravilhado. Eu nunca vi tantos da nossa espécie juntos. Nem eu, Dominique admitiu. Não desde as grandes assembleias do tempo de meu pai. Eles desceram a planície lentamente, conscientes de que dezenas de olhos agora os observavam. Conversas paravam conforme passavam, lobos em formas tanto humanas quanto transformadas virando-se para encará-los. Dominique sentiu o peso de seus olhares. Curiosidade, suspeita, esperança, medo. Seu nome havia se tornado lenda nos 5 anos de exílio. Alguns acreditavam que estava morto, outros que havia enlouquecido. Vê-lo ali, vivo e aparentemente são, claramente desestabilizava suas expectativas. Thorvald emergiu de uma tenda maior no centro do acampamento. Em forma humana, ele era ainda mais imponente. Um homem na casa dos 50, alto e musculoso, com cabelos e barba prateados que combinavam com sua pelagem lupina. Cicatrizes cruzavam seus braços nus. Mapa de batalhas incontáveis. Fandral. Ele cumprimentou, voz carregando aprovação. Você veio. Disse que consideraria. Dominique respondeu cautelosamente. E decidi que sua causa merece ser ouvida. Mais que ouvida, Thorvald disse. Merece ser abraçada. Mas primeiro, apresentações. Ele gesticulou para figuras que emergiam das tendas circundantes. Esta é Svana, líder da alcateia das Dunas do Sul. Uma mulher de meia idade se aproximou, sua pele bronzeada pelo sol do deserto e cabelos cor de areia trançados em padrões intrincados. Seus olhos eram afiados, avaliadores. Fandral, ela cumprimentou com aceno curto. Ouvi histórias sobre você. Espero que sejam verdadeiras. Este é Ragnar, comandante dos lobos das terras gélidas. Thorvald continuou. Um homem massivo com fala marcada por sotaque gutural do norte assentiu respeitosamente. Seus olhos eram quase brancos, adaptados às nevascas perpétuas de suas terras natais. Mais apresentações se seguiram, líder após líder, cada um representando alcateias que haviam rejeitado o domínio de Rovan. Dominique memorizou cada nome, cada rosto, avaliando seus potenciais como aliados ou ameaças. E este, Thorvald finalmente disse, olhando para Kyle com interesse evidente. Deve ser o jovem Fandral que rumores mencionam. Meu filho, Kyle. Dominique confirmou, colocando uma mão protetora no ombro do menino. Pensei que toda a sua família havia sido morta. Svana comentou. Suspique a evidente em sua voz. Como todos, Dominique respondeu friamente. Incluindo eu. Mas rumores de nossa morte foram exagerados. Uma surpresa feliz. Thorvald disse rapidamente, claramente querendo evitar tensões. Vamos discutir estratégia ao redor do fogo. Há muito a planejar. Eles se reuniram em círculo ao redor da maior fogueira, líderes e segundos em comando de cada alcateia presente. Kyle sentou-se ao lado de Dominique, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe. A situação é simples. Thorvald começou. Rovan controla agora 15 das 20 alcateias maiores das terras altas.
Aquelas que resistiram foram sistematicamente destruídas ou forçadas ao exílio. Como ele conseguiu tanto poder tão rapidamente? Dominique perguntou. Através de combinação de intimidação e política astuta, Svanna explicou. Ofereceu proteção às alcateias menores contra ameaças externas. Depois, gradualmente absorveu sua autonomia. Aquelas que resistiram encontraram-se isoladas, sem aliados. E ele é cruel. Ragnar acrescentou, sua voz profunda carregando raiva mal contida. Meu irmão liderava uma alcateia nas planícies orientais. Quando se recusou a jurar lealdade, Rovan executou não apenas ele, mas sua companheira e filhos, como exemplo. Murmúrios de raiva circularam pelo grupo. A lei antiga foi pervertida. Outro líder contribuiu. Rovan a usa como justificativa para crueldades que nossos ancestrais jamais pretenderam. Então, o que propõe? Dominique perguntou. Não podem simplesmente esperar que eu apareça e derrote Rovan em combate singular. Não, Torvald concordou. Precisamos de algo mais coordenado. Um levante simultâneo de todas as alcateias dissidentes. Guerra civil, Dominique disse planamente. Você está propondo guerra civil entre nosso povo. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de implicações que todos compreendiam. Guerra entre metamorfos era rara, brutal, e frequentemente resultava em perdas devastadoras para ambos os lados. Não guerra. Svanna corrigiu cuidadosamente. Libertação. As alcateias sob Rovan não escolheram sua tirania. Muitas apenas se submeteram por medo. Se dermos a elas uma alternativa, uma liderança legítima em quem possam confiar, elas podem se juntar a nós, Dominique completou, compreendendo a estratégia. Isolar Rovan politicamente antes de confrontá-lo militarmente. Exatamente. Torvald confirmou. E você é a chave. Você tem a linhagem, a história. Aqueles que lembram de seu pai, de como as terras altas prosperaram sob liderança Fendrel, podem ser persuadidos. E aqueles que acreditam nas mentiras de Rovan? Dominique perguntou. Que acreditam que enlouqueci e matei minha própria família. A presença de seu filho vivo contradiz essa narrativa. Ragnar apontou, gesticulando para Kael. Rovan afirmou ter eliminado toda a sua linhagem. Se o jovem vive, o que mais ele mentiu? Dominique olhou para Kael, vendo não apenas seu filho, mas uma peça crucial em um jogo político perigoso. A ideia de usá-lo assim torcia seu estômago. Não vou expor meu filho a perigo desnecessário, ele disse firmemente. Ninguém está sugerindo isso, Torvald assegurou. Mas sua simples existência já é uma arma contra Rovan, uma prova viva de suas mentiras. Há outro problema. Uma voz nova entrou na conversa. Uma mulher que Dominique não havia sido apresentado anteriormente se aproximou da fogueira. Era jovem, talvez 25 anos, com cabelos ruivos que brilhavam à luz do fogo e olhos verdes penetrantes. Rovan não é o único inimigo que enfrentamos. Esta é Brenna, Torvald apresentou. Ela veio das terras ocidentais com notícias perturbadoras. Caçadores, Brenna disse sem rodeios. Humanos que descobriram a existência de nossa espécie. Estão organizados, bem armados e determinados a nos exterminar. Um murmúrio de alarme percorreu o círculo. Como descobriram sobre nós? Svanna perguntou afiadamente. Mantivemos o segredo por séculos. Rovan tornou-se descuidado. Brenna explicou. Em sua pressa de consolidar poder, deixou rastros. Aldeias humanas atacadas muito perto de territórios conhecidos. Testemunhas que sobreviveram e falaram. Os caçadores conectaram os pontos. Quantos? Dominique perguntou, mente já calculando as implicações. Pelo menos 50 que sabemos. Brenna respondeu, mas provavelmente mais. Estão estabelecendo acampamentos ao longo das fronteiras das terras altas, preparando-se para incursões. Então enfrentamos guerra em duas frentes. Ragnar disse sombriamente. Rovan de dentro, caçadores de fora. O que torna ainda mais urgente que nos unifiquemos. Torvald argumentou. Divididos, seremos destruídos. Unidos, podemos sobreviver. Dominique processava as informações, sentindo o peso de expectativas convergindo sobre ele. Estes lobos não apenas queriam sua liderança militar, queriam que ele se tornasse o símbolo de resistência, a personificação de uma alternativa ao regime de Rovan. Era exatamente o tipo de responsabilidade que havia fugido por 5 anos. Preciso de tempo, ele finalmente disse, para considerar completamente o que estão pedindo. Tempo é um luxo que não temos. Svanna pressionou. Cada dia que passa,
Rovan fortalece seu controle. Os caçadores se aproximam. Se esperarmos muito, então esperaremos o mínimo necessário. Dominique cortou, sua voz carregando a autoridade que fez vários lobos endireitarem-se instintivamente. 3 dias. Usem esse tempo para me mostrar suas forças, seus recursos, seus planos detalhados. E então decidirei se esta é uma causa pela qual vale a pena lutar. Torvald estudou-o por longo momento, então assentiu lentamente. 3 dias. Ele concordou. Mas saiba, Fendrel, que sua decisão determinará o destino não apenas de seu filho, mas de toda a nossa espécie nestas terras. A reunião se dispersou gradualmente, líderes retornando às suas tendas para discussões privadas. Dominique e Kyle foram conduzidos a uma tenda preparada para eles, espaçosa e confortável pelos padrões de acampamento, com peles de dormir e uma pequena fogueira contida. Você realmente vai considerar? Kyle perguntou assim que estavam sozinhos. Ou já decidiu? Dominique sorriu levemente da perspicácia de seu filho. Já sei que vou aceitar, ele admitiu. Mas não posso parecer muito ansioso. Líderes que aceitam responsabilidades massivas sem consideração adequada são tolos ou desesperados. Não posso me dar ao luxo de parecer nenhum dos dois. Então, os 3 dias são teatro político. Dominique confirmou. E uma oportunidade de avaliar verdadeiramente estes aliados potenciais. Confiar nas pessoas erradas uma vez quase nos custou tudo. Não cometerei esse erro novamente. Kael assentiu, compreendendo. O que eu faço? Observe. Dominique instruiu. Ouça. Aprenda, e mantenha-se perto de mim sempre. Não confio completamente em ninguém aqui ainda. Os 3 dias seguintes foram intensos. Dominique moveu-se pelo acampamento, falando com guerreiros, avaliando o treinamento, inspecionando armas e suprimentos. Fez perguntas penetrantes sobre lealdades, motivações, capacidades. Descobriu que a coalizão era mais frágil do que Torvald admitira inicialmente. Várias alcateias tinham antigas rivalidades mal enterradas. Recursos eram limitados, armas adequadas eram escassas, e muitos dos lobos presentes eram refugiados que haviam fugido com pouco mais que as roupas em seus corpos. Mas também viu genuíno desespero por mudança. Lobos jovens, que nunca conheceram a liberdade das antigas tradições. Famílias que haviam perdido entes queridos para a crueldade de Rovan. Guerreiros experientes, que lutariam até a morte por uma chance de restaurar honra e autonomia a seus povos. Durante este tempo, Kael fez algo inesperado. Começou a fazer amigos. Dominique observava de longe enquanto seu filho interagia com outras crianças metamorfas no acampamento. Havia talvez 1 dúzia delas, variando de 5 a 15 anos, todas refugiadas com suas famílias. Uma, em particular, parecia ter capturado a atenção de Kael. Uma menina de aproximadamente sua idade, com cabelos castanhos curtos e olhos cor de âmbar. Ela era filha de um dos tenentes de Ragnar, e aparentemente tão feroz quanto seu pai. Seu nome é Mira, Brenna informou, aparecendo ao lado de Dominique enquanto ele observava as crianças brincarem. Perdeu a mãe em um ataque de Rovan há 2 anos. É mais forte do que aparenta. Kyle precisa de amigos, Dominique disse pensativamente. Ele passou muito tempo sozinho, como você. Brenna observou. Quando Dominique olhou para ela questionadoramente, ela continuou. Reconheço solidão quando a vejo. Você carrega como uma segunda pele. A solidão foi minha escolha. Foi? Brenna desafiou gentilmente. Ou foi o que você se convenceu para suportar o exílio? Dominique não respondeu, desconfortável com a percepção aguda da mulher. Torvald diz que você era diferente antes. Brenna continuou. Carismático, inspirador. Um líder nato que pessoas seguiam não por obrigação, mas por escolha genuína. Torvald me conhecia? Brevemente. Seu pai e o dele eram aliados. Ele tem boas memórias de você jovem, antes da traição. Esse homem morreu naquela noite, Dominique disse planamente. Ela se afastou antes que Dominique pudesse responder, deixando-o com pensamentos turbulentos. Naquela noite, houve demonstrações de combate. Guerreiros de várias alcateias exibiram suas habilidades, tanto em formas humanas quanto lupinas. Dominique assistiu criticamente, avaliando técnicas, identificando pontos fortes e fracos. Quando Torvald finalmente o convidou para demonstrar suas próprias habilidades, Dominique hesitou apenas momentaneamente antes de aceitar. Ele escolheu 3 dos melhores guerreiros presentes, incluindo Ragnar, para enfrentá-los simultaneamente. O murmúrio que percorreu a multidão foi uma mistura de antecipação e incredulidade.
3 contra 1? Ragnar perguntou, claramente insultado. Não sou tão fraco que precise de ajuda. Não é sobre fraqueza. Dominique respondeu calmamente. É sobre demonstração. Thorvald quer que estas alcateias me aceitem como líder. Precisam ver que sou capaz de protegê-las. A luta que se seguiu foi brutal e elegante em igual medida. Dominique moveu-se como água, fluindo entre os ataques de seus oponentes com graça que belava seu tamanho. Quando Ragnar investiu com força bruta, Dominique redirecionou o momentum, usando o próprio peso do homem contra ele. Quando os outros dois tentaram coordenar um ataque conjunto, ele os separou com velocidade cegante, transformando sua vantagem numérica em desvantagem. Em forma lupina, era ainda mais impressionante. Seus anos de caça solitária nas montanhas haviam afiado seus instintos até perfeição letal. Cada movimento era econômico, preciso, devastadoramente eficaz. Quando a demonstração terminou, com Ragnar e os outros 2 guerreiros no chão, reconhecendo derrota, o silêncio dominou o acampamento. Então, lentamente começou. Um lobo uivou, outro se juntou. Logo, dezenas de vozes lupinas ergueram-se em uníssono, um coro primitivo de aprovação e respeito. Kael observava com orgulho brilhando em seus olhos, e Dominique sentiu algo mudar fundamentalmente dentro dele. Não era mais apenas sobre vingança ou sobrevivência. Era sobre algo maior, responsabilidade, propósito, família. Na manhã do 3º dia, Dominique convocou todos os líderes. Vocês me pediram para liderar. Ele começou, sua voz carregando pela planície silenciosa, para ser o símbolo de resistência contra Rovan. Aceito esta responsabilidade, mas com condições. Thorvald inclinou-se para a frente. Que condições? Primeiro, não haverá vingança indiscriminada, Dominique declarou. Aqueles que seguiram Rovan por medo ou engano terão oportunidade de se juntar a nós. Apenas os verdadeiros perpetradores de atrocidades responderão por seus crimes. Vários lobos murmuraram aprovação. Segundo, qualquer alcateia que se junte à nossa causa mantém sua autonomia. Não busco construir império como Rovan. Busco restaurar a confederação livre que existia no tempo de meu pai. E terceiro? Svanna perguntou. Terceiro, Dominique olhou para cada líder individualmente. Não serei apenas comandante militar. Se vamos fazer isso, faremos corretamente. Restauraremos as antigas tradições, as leis justas, o respeito entre alcateias. Construiremos algo que valha a pena proteger. Não apenas destruiremos o que Rovan criou. Então você aceita? Thorvald perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Aceito. Dominique confirmou. Sou Dominique Fendrel, filho de Aldric, da linhagem dos primeiros lobos. E juro por minha honra, pela memória daqueles que perdi, pela esperança de um futuro melhor para meu filho e para todos os nossos filhos, derrubarei o tirano e restaurarei a justiça às terras altas. O uivo que se seguiu poderia ser ouvido por quilômetros, um desafio e uma promessa ecoando através das planícies. A guerra havia começado. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Thorvald tornou-se seu segundo, responsável pela logística e suprimentos. Ragnar assumiu o treinamento de guerreiros. Svanna, com sua mente afiada para a estratégia, tornou-se conselheira-chefe. Brenna ficou encarregada de inteligência, coordenando uma rede de espiões infiltrados nos territórios de Rovan. E Kael tornou-se algo inesperado, um símbolo de esperança. Os refugiados que chegavam ao acampamento, especialmente aqueles com crianças, viam nele a prova de que famílias podiam sobreviver à tirania de Rovan, que havia futuro além do medo. O menino não procurou esse papel, mas aceitou-o com graça que impressionava até os guerreiros mais endurecidos. Ele tem o coração de sua mãe, Thorvald comentou certa manhã, observando Kael ajudar um grupo de crianças refugiadas mais jovens a se adaptarem ao acampamento. E a teimosia de seu pai, Dominique acrescentou com um sorriso pequeno. Mas nem tudo era harmônico. Tensões surgiam constantemente. Disputas sobre recursos, velhas rivalidades ressurgindo, desacordos sobre táticas. Dominique passava tanto tempo mediando conflitos internos quanto planejando operações contra Rovan.
Foi durante uma dessas sessões de mediação que Brenna chegou correndo, seu rosto pálido de urgência. Rovan está se movendo, ela anunciou sem preâmbulos. Soube de nossa reunião. Está mobilizando suas forças. Quanto tempo temos? Dominique perguntou imediatamente. Dias, talvez uma semana. Brenna respondeu. Ele está convocando todas as alcateias sob seu controle. Serão centenas de lobos, Dominique. Talvez 1000, o número fez vários líderes presentes palidecerem. Eles tinham talvez 300 guerreiros aptos para combate, e metade desses eram inexperientes. Não podemos enfrentá-lo em campo aberto, Svanna disse firmemente. Seríamos massacrados. Então não enfrentaremos em campo aberto. Dominique respondeu, mente já traçando alternativas. Usaremos o terreno a nosso favor. Guerrilha, emboscadas, ataques rápidos. Isso apenas atrasará o inevitável. Ragnar argumentou. Eventualmente ele nos encurralará. Não se conseguirmos fragmentar suas forças primeiro. Dominique contra-argumentou. Brenna, quais alcateias sob o controle de Rovan são mais instáveis? Quais podem ser persuadidas a mudar de lado? Brenna desenrolou um mapa na mesa, apontando localizações específicas. A alcateia do Vale Profundo está insatisfeita. Seu líder, Jaren, foi forçado a jurar lealdade após Rovan executar seu irmão. A alcateia das Colinas Verdes também é possibilidade. São jovens, idealistas, entraram na coalizão de Rovan por promessas que ele não cumpriu. E a alcateia do Riacho Prateado, Thorvald acrescentou. Sua líder, Tora, foi companheira destinada de um dos homens que Rovan executou. Ela jura lealdade apenas por medo pelo que ele faria ao seu povo. Dominique estudou o mapa cuidadosamente, traçando rotas e possibilidades. Precisamos de emissários, lobos que possam entrar nesses territórios discretamente, falar com esses líderes em particular, oferecer-lhes alternativa. Isso é extremamente perigoso, Svanna advertiu. Se forem capturados, Rovan os torturará até revelarem tudo o que sabemos. Razão pela qual enviaremos apenas os mais confiáveis. Dominique concordou. E apenas com informações limitadas. Se capturados, não poderão comprometer toda a operação. Eu vou. Brenna se ofereceu imediatamente. Conheço Tora pessoalmente. Ela confiará em mim. Eu também. Outro lobo se apresentou. Era um homem mais velho, cabelos grisalhos e rosto marcado por intemperismos. Meu nome é Finn. Cresci com Jaren. Se alguém pode persuadi-lo, sou eu. Dominique assentiu aprovação. Partam ao anoitecer. Sejam cautelosos. E lembrem-se, se a situação parecer comprometida, recuem imediatamente. Nenhuma missão vale suas vidas. Enquanto os preparativos para as missões de espionagem avançavam, Dominique enfrentava outra preocupação urgente: treinar adequadamente suas forças limitadas. Ele passou horas nos campos de treinamento, trabalhando pessoalmente com guerreiros inexperientes. Ensinou-lhes técnicas de combate que aprendera nas montanhas, táticas de sobrevivência, como usar tamanho menor e velocidade superior contra oponentes mais fortes. Kael frequentemente observava esses treinamentos, absorvendo cada lição. Dominique ocasionalmente o chamava para demonstrações, usando o filho como exemplo de como técnica adequada poderia compensar diferenças de tamanho e força. Foi durante um desses treinamentos que Mira, a jovem amiga de Kyle, aproximou-se timidamente. Sr. Fandral, ela disse formalmente, embora seus olhos revelassem nervosismo. Posso pedir permissão para treinar também? Dominique olhou para a menina. Magra, provavelmente não pesava mais que 40 quilos, mas havia determinação feroz em seus olhos âmbar. Você é jovem, ele disse gentilmente. Kyle é da minha idade, e você o treina. Ela apontou com lógica irrefutável. Kyle é meu filho. Tenho responsabilidade especial por sua preparação. E meu pai está morto, Mira respondeu, sua voz quebrando apenas ligeiramente. Morto defendendo nossa alcateia de Rovan. Se algo acontecer, quero poder me defender. Quero poder proteger outros. A sinceridade crua em suas palavras tocou algo em Dominique. Ele olhou para Ragnar, que observava da lateral, e viu aprovação cautelosa nos olhos do homem. Muito bem. Dominique finalmente concordou. Mas aviso, o treinamento será duro. Não haverá tratamento especial por ser jovem ou mulher. Mira ergueu o queixo desafiadoramente. Não espero nenhum. E assim, o grupo de treinamento expandiu-se. Não apenas Mira, mas outras crianças mais velhas começaram a se juntar. Depois vieram mulheres, companheiras de guerreiros,
Mães que haviam perdido filhos, jovens que se recusavam a permanecer indefesas. Você está construindo exército de crianças e mulheres, Svanna observou certa tarde, embora seu tom fosse de aprovação, não crítica. Estou construindo exército de sobreviventes, Dominique corrigiu. Rovan não discrimina quando ataca. Por que deveríamos discriminar quem pode se defender? A notícia se espalhou. Logo, o acampamento fervilhava com atividade constante. Treinamento de manhã até anoitecer, reuniões estratégicas noite adentro, patrulhas constantes nas fronteiras. E através de tudo, Dominique sentia o peso de centenas de olhos sobre ele. Esperança, medo, confiança, dúvida, todas as emoções misturadas nas expressões daqueles que olhavam para ele em busca de liderança. Não era fardo leve. Uma semana após o início dos preparativos, Brenna retornou, sozinha. Dominique sentiu o estômago apertar ao vê-la cavalgar para o acampamento, exausta e coberta de sujeira da estrada. Finn? Ele perguntou assim que ela desmontou. Capturado. Brenna respondeu, voz carregada de culpa. Jaren estava disposto a ouvir, mas Rovan havia plantado espiões em sua alcateia. Eles nos emboscaram. Finn. Ele se sacrificou para que eu pudesse escapar. Silêncio pesado caiu sobre os líderes reunidos. Rovan sabe que estamos recrutando, Torvald disse sombriamente. Ele acelerará seus movimentos agora. Não necessariamente. Dominique pensou em voz alta. Finn era leal. Não falará facilmente. E mesmo sob tortura, as informações que possui são limitadas. Mas Rovan saberá que tentamos virar seus aliados. Svanna apontou. Ele aumentará a vigilância. Tornará impossível abordagens futuras. A menos, Dominique disse lentamente, uma ideia se formando, que transformemos isso em nossa vantagem. Como? Brenna perguntou. Rovan agora está paranoico, suspeitando de todos em suas próprias fileiras. Essa paranoia criará fraturas. Lobos leais começarão a se questionar, a se ressentir de vigilância constante. Podemos explorar isso. Semear discórdia. Torvald compreendeu. Fazê-lo ver traição onde não existe, até que suas próprias ações criem a resistência que teme. Exatamente. Dominique confirmou. Mas precisamos ser sutis. E precisamos agir rápido, antes que ele consolide completamente suas forças. A estratégia tomou forma ao longo dos dias seguintes. Pequenos grupos de lobos infiltravam territórios controlados por Rovan, espalhando rumores cuidadosamente elaborados, sussurros de que certos líderes planejavam traição, sugestões de que Rovan não confiava em seus próprios tenentes, histórias de riquezas escondidas, de conspirações secretas, nada que pudesse ser rastreado definitivamente de volta a eles, mas tudo desenhado para alimentar a paranoia natural de um tirano. E funcionou. Relatórios começaram a chegar de purgas dentro das fileiras de Rovan, com lobos acusados de traição sendo executados sumariamente, alcateias inteiras colocadas sob vigilância severa. A coalizão que ele construíra através de força e medo começava a rachar sob pressão de suspeita interna, mas o sucesso trouxe seu próprio perigo. Ele está vindo, Ragnar anunciou, irrompendo na tenda de comando onde Dominique estudava mapas. Pessoalmente, com força massiva. Quando? Dominique perguntou, já sabendo que esse momento era inevitável. 3 dias, talvez 4, Ragnar respondeu. Nossos batedores contaram pelo menos 800 guerreiros, e Rovan lidera pessoalmente. Dominique sentiu o fantasma de memórias antigas. A última vez que enfrentara Rovan, perdeu tudo. Mas agora era diferente. Agora tinha propósito, aliados, e mais importante, tinha muito mais a perder. Convoque todos os líderes, ele ordenou. É hora de decidir onde fazemos nossa resistência. A reunião que se seguiu foi tensa. Alguns argumentavam por recuar mais profundamente nas terras selvagens, outros por dispersar completamente e transformar em resistência puramente guerrilheira. Mas Dominique tinha ideia diferente. Há um lugar, ele disse, apontando para uma localização específica no mapa. O desfiladeiro dos ventos uivantes. Estreito, defensável, com apenas 2 entradas. Se pudermos atraí-lo para lá, transformamos sua vantagem numérica em desvantagem. Svanna completou, olhos brilhando com compreensão. Em espaço apertado, ele não poderá usar todos os seus guerreiros simultaneamente. E o terreno favorece defesa, Ragnar acrescentou, estudando o mapa. Penhascos de ambos os lados, solo rochoso que dificulta transformação rápida. Seria abatedouro para o lado atacante.
Mas como o atraímos para lá? Thorvald perguntou. Rovan não é tolo. Se perceber a armadilha, damos a ele isca que não pode recusar, Dominique disse, e seu olhar encontrou o de Kael através da tenda. O menino compreendeu imediatamente, seus olhos arregalando. Não, ele disse firmemente. Você não vai se usar como isca. Não vou permitir. Não eu, Dominique corrigiu, embora cada palavra custasse. Nós, pai e filho, juntos. A linhagem Fendrel, que ele tentou apagar. Ele não resistirá à chance de terminar o que começou. Absolutamente não. Kael protestou, levantando-se. É suicídio. É estratégia. Dominique contra-argumentou, embora internamente lutasse com a ideia. Rovan me odeia pessoalmente. Ver você vivo apenas intensificará essa obsessão. Ele virá, e virá com toda a sua força, cegado por necessidade de nos destruir. E se a armadilha falhar? Kael perguntou, voz quebrando. Acabei de encontrá-lo, não vou perdê-lo novamente. Dominique se aproximou e segurou os ombros de seu filho. Não vai me perder, ele prometeu. Mas preciso que confie em mim, em todos nós. Temos guerreiros habilidosos, conhecemos o terreno, temos vantagem tática. Se fizermos isso corretamente, podemos quebrar o exército de Rovan de uma vez. E se não fizermos corretamente, então morreremos lutando. Dominique disse honestamente. Mas morreremos juntos, e morreremos por algo que importa. Isso é mais do que tive durante 5 anos nas montanhas. Kael olhou nos olhos de seu pai por longo momento. Então lentamente assentiu. Juntos, ele repetiu. Sempre juntos. Sempre, Dominique confirmou. Os próximos dias passaram em preparação febril. Guerreiros marcharam para o desfiladeiro dos ventos uivantes, estabelecendo posições defensivas entre as rochas. Arqueiros, aqueles poucos que possuíam arcos, foram posicionados nos penhascos superiores. Armadilhas foram preparadas ao longo das entradas do desfiladeiro, e Dominique enviou mensagem para Rovan. Uma mensagem simples, direta, impossível de ignorar. Dominique Fendrel e seu filho esperam por você no desfiladeiro dos ventos uivantes. Venha terminar o que começou se tiver coragem. Ou admita ao mundo que é covarde que só ataca famílias indefesas na escuridão. A resposta veio mais rápido que antecipado. Rovan aceitou o desafio. Na noite antes da batalha, Dominique caminhou pelo acampamento, observando seus guerreiros se prepararem. Alguns afiavam armas, outros rezavam aos espíritos ancestrais. Muitos simplesmente sentavam em silêncio, contemplando a possibilidade de que essas fossem suas últimas horas. Encontrou Kael sentado com Mira perto de uma fogueira pequena, ambos inusitadamente silenciosos. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou. É seu acampamento. Mira respondeu com tentativa de humor, embora seus olhos revelassem medo. Dominique sentou-se, olhando para as chamas dançantes. Com medo? Ele perguntou gentilmente. Aterrorizada, Kael admitiu, mas tentando não demonstrar. Medo é saudável, Dominique disse. Mantém você alerta, cauteloso. É a ausência de medo que mata. Você tem medo? Mira perguntou timidamente. Sempre, Dominique confessou. Medo de falhar, de perder meu filho novamente, de decepcionar todos que confiaram em mim. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Liana dizia algo parecido, Kael murmurou. Dizia que bravura verdadeira era estar aterrorizado, mas fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Ela era sábia, Dominique concordou, desejando poder ter agradecido pessoalmente à mulher que salvara e criara seu filho. Ficaram sentados em silêncio, companheiro, até que Mira adormeceu encostada no ombro de Kael. Dominique carregou-a gentilmente para sua tenda, depois retornou para seu filho. Amanhã tudo muda, Kael disse baixinho. Sim, Dominique confirmou. Para melhor ou pior, amanhã decidimos nosso futuro. Abraçaram-se sob as estrelas, pai e filho, unidos contra o que viria. Parte 6. O desfiladeiro da vingança. O amanhecer trouxe névoa espessa ao desfiladeiro dos ventos uivantes. Dominique posicionou-se na entrada estreita, Kael ao seu lado, enquanto centenas de olhos observavam das posições elevadas. Então vieram. O exército de Rovan surgia através da névoa como espectros, lobos massivos em formação de batalha, seus rosnados ecoando entre os penhascos. E à frente de todos, Rovan. 5 anos haviam passado, mas Dominique reconheceu-o instantaneamente, maior que antes, coberto de cicatrizes, incluindo a marca horrível em seu pescoço
onde Dominique quase o matara. Seus olhos brilhavam com ódio doentio. Fendrel! A voz de Rovan cortou o ar. Finalmente rastejou de seu covil. Rovan! Dominique respondeu, sua voz carregada de autoridade. Assassino de famílias, mentiroso, tirano, vim cobrar a dívida de sangue que você deve. Você não cobra nada. Rovan rugiu. Deveria ter morrido naquela noite, mas corrijo esse erro agora, ele investiu. E 800 lobos o seguiram, mas conforme entravam no desfiladeiro estreito, a formação se desintegrou. Apenas 50 podiam lutar de cada vez, no espaço apertado. E ali, os guerreiros de Dominique esperavam. A batalha foi brutal. Dominique lutou como possuído, suas garras e presas despedaçando qualquer um que se aproximasse. Kael mantinha-se às suas costas, surpreendentemente feroz para sua idade. Ao redor deles, a alcateia de proscritos lutava com desespero de quem não tinha para onde recuar. Rochas despencaram dos penhascos, armadilhas foram ativadas, flechas voaram. O número superior de Rovan não importava. Ele não conseguia usar todos simultaneamente. Horas passaram. Corpos de ambos os lados caíam. Mas gradualmente, milagrosamente, a maré começou a virar. Alcateias que juraram lealdade a Rovan por medo começaram a hesitar, depois a recuar completamente. Rumores plantados deram frutos. Alguns até voltaram armas contra próprios aliados, convencidos de traições que não existiam. Quando Dominique finalmente enfrentou Rovan diretamente, ambos estavam exaustos e sangrando. Termina aqui, Dominique rugiu. O combate foi selvagem, primitivo, duas forças absolutas colidindo. Mas desta vez, Dominique tinha algo que Rovan nunca teria, propósito além de ódio. Com rugido final, suas mandíbulas fecharam-se na garganta de Rovan, e desta vez, não soltou até sentir a vida drenar completamente. Quando o corpo do tirano caiu, silêncio desceu sobre o desfiladeiro. Então, um por um, lobos começaram a se ajoelhar. Primeiro os de Dominique, depois alguns de Rovan, depois mais, até que centenas curvavam suas cabeças em submissão. Não a um tirano, mas a um líder legítimo. Epílogo. Sob a lua nova. 3 meses depois, Dominique estava em uma clareira familiar. Onde sua cabana havia sido, agora erguia-se uma estrutura nova. Não apenas uma casa, mas um salão de reuniões onde líderes de todas as alcateias poderiam se encontrar em paz. Kyle corria pela floresta com Mira e outras crianças, suas risadas ecoando entre as árvores. Pela primeira vez em anos, o som de alegria genuína enchia as terras altas. Você conseguiu. Torvald disse aproximando-se. Restaurou a paz. Nós conseguimos. Dominique corrigiu. Todos juntos. A reconstrução seria longa. Feridas não curariam da noite para o dia. Mas pela primeira vez em anos, havia esperança. Aquela noite, sob a lua cheia, Dominique transformou-se e correu com seu filho através das florestas. Não como fugitivos ou guerreiros, mas simplesmente como pai e filho, como lobos livres. Isolde estaria orgulhosa, e em algum lugar, nas profundezas da floresta, Dominique poderia jurar que ouvia a canção antiga que ela cantava, sobre a lua e suas filhas estrelas, sobre amor que transcende morte, sobre família que nunca verdadeiramente morre. Ele uivou para a lua, e centenas de vozes responderam, não em desafio, mas em celebração. A linhagem Fendrel havia sobrevivido, e sob nova liderança, as terras altas finalmente conheceriam paz verdadeira. E fim.